dia. Vamos ver se dessa vez a gente consegue, né, gente? Porque a Andressa não tá conseguindo me aceitar. Não tô conseguindo enviar a solicitação para ela. Vamos esperar agora ver se ela entra. Hoje a internet não está a nosso favor. Deu? Deu? Ainda não tô te vendo, não, mas Que isso, gente? Que absurdo. não tô vendo Ah, vamos você. ver. Mas calma. Não, não, peraí, não sai. Peraí, não sai, não. Vamos. Peraí. Aqui tá chovendo, deve ser por isso. Vamos, mana. Vamos embora. Vamos. Agora vai dar aqui, tá? Vamos lá. Bom dia. Eu já falei bom dia nesse Instagram 4 vezes. Eu vou falar de novo. Bom dia, gente. Bom Bom dia. dia. Hoje a gente vai continuar com o nosso estudo maravilhoso. Que é o processo de terapia, né, mano? Um processo de terapia e o estudo desse livro Mulheres que Amam Demais. Então, Uhum. bora. Bora, Bom, bora. como a gente tinha falado, a gente vai para a conclusão do caso do Tyler, né? Que a gente leu o caso dele na última live, não foi isso? A gente chegou a ler o caso dele? Ou não? Não lembro. Não, Devia ter assistido. não lemos. Não, não lemos. Está aqui marcado. Eu marquei aqui, não leu, mano. A gente vai começar então com o caso do Tyler, Beleza. tá bom? Beleza. Vamos acelerar então, porque a gente já perdeu muito tempo com essa internet hoje. Meu Deus. Tá. Vamos. Tyler, 42 anos, executivo, divorciado e sem filhos. Quando eu e Nancy ainda estávamos juntos, eu costumava brincar dizendo às pessoas que quando a vi pela primeira vez, meu coração bateu tão forte que eu não conseguia respirar. Isso é verdade. Ela era uma enfermeira que trabalhava para a mesma empresa em que eu trabalho. E eu estava na sala dela em uma esteira mecânica, checando meu sistema respiratório. Daí o coração disparado e a respiração ofegante. Tinha sido mandado para lá por meu superior porque engordara muito e andava tendo dores no peito. Na verdade, estava em péssima forma. 1 ano e meio antes daquele dia, minha esposa me trocara por outro homem. E embora eu soubesse que isso faz muitos homens correrem para bares à noite, simplesmente fiquei em casa vendo TV e comendo. Sempre gostei de comer. Minha esposa e eu jogávamos muito tênis e acho que isso controlava meu acúmulo de calorias. Mas quando ela foi embora, jogar tênis passou a me deprimir. Naquele dia, na sala de Nancy, descobri que engordara 29 quilos em 18 meses. Nunca havia me dado ao trabalho de me pesar, embora já estivesse usando roupas vários tamanhos acima do meu. Simplesmente não me importava com isso. No início, Nancy foi totalmente profissional, dizendo-me o quanto era sério o ganho de peso e o que eu teria de fazer para emagrecer, mas eu estava me sentindo um velho e realmente não queria me esforçar para mudar. Acho que sentia pena de mim mesmo. Até mesmo minha ex-esposa, quando me via, me repreendia dizendo: como você se permite ficar assim? De certa forma, eu esperava que ela voltasse para me salvar, mas ela não voltou. Nancy me perguntou se havia algum acontecimento ligado ao meu ganho de peso. Quando eu lhe falei sobre o divórcio, ela parou de ser tão profissional e acariciou minha mão solidariamente. Lembro-me de que fiquei um tanto emocionado com isso, e essa foi uma sensação especial, pois eu não senti uma coisa por ninguém há muito tempo. Nancy me recomendou uma dieta, deu-me vários folhetos e gráficos e disse-me para voltar a cada 2 semanas para ela ver como eu estava me saindo. Mal pude esperar para voltar lá. As 2 semanas se passaram sem que eu tivesse feito dieta ou emagrecido, mas sabia que ganhara sua solidariedade. Nancy e eu passamos
toda a minha segunda consulta falando sobre como o divórcio me afetara. Ela me ouviu e depois disse para eu fazer tudo o que todos dizem que se deve fazer. Cursos, entrar para uma academia de ginástica, viajar com um grupo, desenvolver novos interesses. Concordei com tudo. Não fiz nada e esperei 2 semanas para vê-la de novo. Foi durante esse check-up que eu a convidei para sair. Sabia que estava gorda e com uma péssima aparência, e realmente não sei como tive coragem de fazer isso. Mas fiz, e ela aceitou. Quando fui buscá-la, na noite de sábado, ela estava com mais folhetos e artigos de jornal sobre dieta, o coração, exercícios e tristeza. Há muito tempo eu não recebia tanta atenção de alguém. Começamos a sair e logo estávamos nos levando a sério. Achei que Nancy faria toda a minha dor desaparecer. É claro que ela tentou. Até me mudei para o seu apartamento. Nancy fazia questão de preparar refeições de baixo colesterol e ficava atenta a tudo que eu comia. Chegava a preparar almoços para eu levar para o trabalho. Embora eu não tivesse comendo nada perto do que eu comera durante todas aquelas noites sozinho diante da TV, não perdia peso. Só permanecia igual, nem mais gordo, nem mais magro. Eu lhe digo que Nancy se esforçava muito mais do que eu para que eu emagrecesse. Ambos agíamos como se fosse seu projeto, sua responsabilidade me melhorar. Na verdade, acho que tenho um metabolismo que exige exercícios vigorosos para queimar calorias, e eu não os fazia. Nancy jogava golfe e eu jogava um pouco com ela, mas aquele simplesmente não era meu jogo. Depois de cerca de 8 meses juntos, fiz uma viagem de negócios para Evanston, minha cidade natal. Como não podia deixar de ser, 2 dias depois, encontrei alguns amigos da escola secundária. Não queria ver ninguém com a aparência que estava, mas eles eram velhos amigos e tínhamos muito sobre o que conversar. Ficaram surpresos ao saber do meu divórcio. Minha esposa também era da cidade. Seja como for, convenceram-me a jogar uma partida de tênis. Ambos jogavam e sabiam que esse era o meu esporte favorito, desde a escola secundária. Achei que não conseguiria aguentar jogar uma partida inteira e lhes disse isso, mas eles insistiram. Foi ótimo jogar de novo, mesmo com os quilos a mais, me tornando mais lenta e me fazendo perder todas as partidas. Disse-lhes que voltaria no ano seguinte para vencer os dois. Quando voltei para casa, Nancy me disse que havia ido a um ótimo seminário sobre nutrição e queria que eu experimentasse todas as coisas novas que aprendera. E eu lhe respondi que não faria as coisas. Eu lhe respondi que não, que faria as coisas ao meu próprio modo por algum tempo. Nancy e eu nunca tínhamos brigado. É claro que ela se preocupava comigo, muito comigo, e sempre me dizia para cuidar melhor de mim mesmo. Mas depois que voltei a jogar tênis, começamos a brigar. Eu jogava ao meio-dia, para isso não reduzir o tempo que passávamos juntos, mas nunca mais fomos os mesmos. Nancy é uma mulher atraente, uns 8 anos mais nova do que eu. E quando comecei a entrar em forma, achei que nos daríamos melhor do que nunca, porque ela se orgulharia de mim. Deus sabe que me senti melhor em relação a mim mesmo, mas as coisas não funcionaram assim. Ela reclamava de que eu não era mais o mesmo e finalmente me pediu para ir embora. Nessa época, eu só pesava 3 quilos a mais do que pesava antes do divórcio. Foi realmente difícil para mim deixá-la. Esperava que acabássemos nos casando, mas ela estava certa. Quando emagreci, as coisas simplesmente não eram mais as mesmas entre nós. A atração de Tyler por Nancy. Então, vamos lá ver como que isso funcionou, né? Tyler era um homem muito dependente, e essa dependência se tornou exagerada pela crise do divórcio. Sua decadência quase proposital, calculada para despertar a pena e a solicitude de sua esposa, não funcionou com ela, mas atraiu uma mulher que amava demais, e tornava seu objetivo de vida o bem-estar de outra pessoa. O desamparo e sofrimento de Tyler e a ânsia de Nancy de ajudar foram a base da sua atração mútua. Tyler ainda sofria com a rejeição da esposa,
sua perda e o fim do casamento. Nesse estado de infelicidade comum a todos que lutam contra a dor da separação, foi atraído não tanto por Nancy como pessoa, e mais por seu papel de enfermeira e terapeuta e pelo fim do sofrimento que ela parecia oferecer. Quase do mesmo modo como usar as grandes quantidades de alimento para preencher seu vazio e suavizar sua perda, ele usou a solicitude de Nancy para obter uma sensação de segurança emocional e elevar sua autoestima abalada. Mas a necessidade de Tyler pela atenção total de Nancy era temporária, uma fase passageira em seu processo de cura. Quando o tempo operou sua magia, substituindo a obsessão por si mesmo e a autopiedade por uma autoafirmação mais saudável, a superproteção de Nancy, antes confortadora, tornou-se maçante. Ao contrário da dependência exagerada, temporária de Tyler, a necessidade de Nancy de ser necessária não era uma fase passageira, mas uma característica básica da sua personalidade e praticamente seu único modo de se relacionar com outra pessoa. Ela era enfermeira no trabalho e em casa. Embora Tyler fosse um parceiro muito dependente, mesmo após a recuperação do choque do divórcio, sua necessidade de ser cuidado era bem menor do que a necessidade de Nancy de administrar e controlar a vida de outra pessoa. A saúde de Tyler, pela qual ela parecera trabalhar incansavelmente, na verdade foi a sentença de morte para o relacionamento. Nossa! Credo, que coisa, não é mesmo, gente? Olha, eu nem sei em qual que eu falei, que eu comecei muitas lives aqui, até dar certo. Eu falei assim, homens, né, homens, fiquem aí para vocês verem os casos, identificar mais as mulheres codependentes, né, que são a maioria de nós. Ao escutar a fala dele nessa história, deve assim, né? Vai remexendo a gente, porque a gente vai se identificando, né? Nessa necessidade compulsiva de ajudar, de olhar para o outro, né? E ver ser solução na vida do outro. Mas, como a gente tem falado, é algo difícil de escutar. Isso tudo é uma manipulação para que o outro fique e confirme que o quanto especial eu sou, né, o quanto que precisa de mim. É uma forma que a gente aprendeu, manipulativa, de fazer com que a outra pessoa fique, né? Porque a gente aprendeu a ser solução na vida da outra pessoa. A gente não aprendeu a existir, simplesmente. E validar as nossas próprias necessidades. A gente aprendeu a se anular, né? Para que a gente possa ser solução, existir enquanto solução. Mas, nesse caso, porque o homem, quando um homem se dedica, assim, eu vou me dedicar a melhorar, a entender. Meu esposo é um exemplo disso. Para o homem é mais rápido. Quando eu conheci meu esposo, ele bebia muito. E eu não gosto de bebida. E eu virei para ele e falei, não rola. Não rola, se for pra gente ficar junto mesmo, eu pretendo casar, pretendo ter filhos. Não quero essa bebeção aí toda, eu não gosto. Ele virou pra mim por mensagem, a gente namorava, assim, no inicinho mesmo. Ele falou assim, eu não vou beber mais. Ele me falou nessas palavras, eu não vou beber mais, escrito. Lembro direitinho, aí eu olhei assim e falei, não é assim, né? Lógico que não. Ele não vai parar de beber porque eu tô pedindo e ele falando e pronto, acabou. Nunca mais ele colocou uma gota de álcool na boca. Então, pro homem, quando ele decide, assim, para ele é mais rápido, o homem é prática, mas o processo do homem de individuação, né, desse processo de cura, é diferente da mulher. Então, ele foi, jogou uma partida de tênis, viu que aquilo era legal, trocou uma ideia com os colegas, pronto. Era o que ele precisava. Pro homem, isso é mais rápido, né? É mais fácil ali. Fácil não, é mais rápido, ele é mais prático. A gente é mais, né? É mais custoso, a gente tem a questão das emoções, e a gente mergulha, né? É um processo diferente, mais longo, né? E aí, pois é, aí o Nathan parou de beber, nunca mais bebeu.
E ficou nítido, né? Eu fiquei pensando, assim, como que faz sentido isso, o processo do homem ser mais rápido, né? E o quanto a mulher se incomoda, porque ela quer ser solução. Se ela não precisa mais ser solução, não faz sentido mais para ela aquele relacionamento. E aí, aquelas brigas que não tem fim, eu já senti isso, tipo assim, de eu falar, né, alguma coisa, mano, vê se você também se identifica. Tipo assim, você precisa fazer assim, 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 que é melhor. E aí eles virarem pra gente e falar assim, não. Então, Ou não? nossa! Nossa, isso foi motivo de muita briga aqui em casa. Eu olhar para ele e falar assim, eu tô querendo te ajudar. Eu também não vou falar mais nada, tá? Eu não falo mais nada. Amanhã tava lá falando eu, bravo. Então, assim, a gente é uma necessidade que se a gente não tomar cuidado, a gente vai levando o casamento, o relacionamento ladeira abaixo, né? Ladeira abaixo. Ai, gente, é muito doido. Ladeira Mana, abaixo. você quer comentar? Você quer no próximo Mana, caso? não, acho que a gente pode. Eu acho que ficou muito claro, né? O caso, né? Ficou. Que a função dela era o quê? O que que atraiu? Foi a carência dele, a necessidade dele, né? De, né? Ela queria ajudar, queria ser necessário para ele, queria ser solução para ele. E O quando isso encaixe. acabou, né? Quando ele foi a própria solução dele, no caso, né? Que ele achou a solução, que ele foi um período que ele passou, tipo um luto, né? Porque fim de um relacionamento é um luto, é um dos lutos que a gente vive na vida, né? Então, assim, à medida que aquilo foi passando e ele, né? Ele mesmo foi saindo por si, né? Ela perdeu a referência. Ela perdeu o quê? O que que eu vou fazer aqui agora? Não tem mais nada para fazer nesse relacionamento, né? Então, igual ela fala no final, que o que atraiu, o que uniu os dois, né? Foi o motivo, foi a sentença que causou o final ali do relacionamento, né? Uhum. Foi É só exatamente. a gente pensar do quebra-cabeça, né, mana? Um homem muito dependente, né? Como aqui no caso que a gente citou. Um homem muito dependente se encaixou numa mulher onde procurava ser solução e onde o objetivo dela era ajudar uma outra pessoa. Então, teve um encaixe perfeito. Vamos imaginar assim, ó, uma pecinha redondinha, encaixou. De Encaixou. repente, essa pecinha redondinha ficou quadradinha. Porque ele não. Ele, não, Ele mas saiu, não tá legal assim, né? ele simplesmente não atendia mais ao padrão dela, né? Ele saiu Uhum. do padrão, né? Então não tinha mais como ali funcionar, a não ser que ela resolvesse olhar, conseguisse, né, ver isso, né? Olhar para ela e ver o que eu estou fazendo, Uhum. não Quando é é? ao contrário, Aí sim, poderia, porque ele gostava dela. Você viu que ele fala que foi difícil para ele se separar dela, né? Porque ele gostava dela. Então, assim, não era. Foi uma sentença que talvez não teria, não seria necessário, né? Uma separação ali, se ela fosse para esse lado de se olhar, de se enxergar, de, né? mas pensa, o que a gente falou? Que é todo um processo, um comportamento de manipulação. Então, ela mostra ali uma ajuda, mostra, nossa, chegou, entrou no carro com um tanto de artigo, um tanto de coisa, falando sobre nutrição, não sei o quê. Ela mostra, pensa esse homem vendo isso, um homem independente que provavelmente teve dificuldade ali na infância com a mãe, né? Provavelmente. Aqui não fala, Naquele mas provavelmente. momento, né, que ele estava fragilizado. Imagina receber esse tanto de cuidado. Para o homem é muito confuso, porque de repente ele olha, recebe aquele tanto de cuidado, se sente amado, né? Tem a sua fome de amor atendida ali, só que é uma maneira manipulativa, não é real, não é verdadeira aquela preocupação, né? E aí quando ele resolve ir por si só, quando ele resolve adultecer, né, e sair nessa posição de vítima infantil, ela não aceita. E aí ele olha e não entende nada. Eu falo, mas você não queria que eu ficasse bem? Mas qual que é a questão? É uma manipulação Uhum. inconsciente.
inconsciente, mas porque no final eu estou esperando. Essa mulher espera alguma coisa. Não é de graça essa ajuda toda. Nossa, difícil, né? Mas é isso aí. Se a gente for honesta, é isso. A questão é essa, né, mano? A gente ser honesta, né? Ter coragem de olhar o que a gente, né? Ter Assumir coragem para nós de mesmas, né? olhar. Assumir para nós mesmas, exatamente. E é aí que começa o processo de transformação, o nosso, né? Digamos assim. Porque é muito difícil você olhar, você suportar, né, mana? Sabemos do que estamos falando. Você suportar isso é pauleira. É difícil. Vamos pro Vamos pro próximo? próximo já? Próximo? Ai, deixa eu fechar aqui, peraí. Vamos pro próximo. O próximo caso é o de Bart, de 36 anos, ex-executivo, alcoólatra, desde os 14 anos e sóbrio há 2 anos. Quando conheci Rita, eu estava divorciado e levava uma vida de solteiro há cerca de 1 ano. Ela tinha pernas compridas, olhos escuros e uma aparência hippie. E no início ficamos muito doidões juntos. Eu tinha muito dinheiro e realmente nos divertimos bastante por algum tempo. Mas sabe como é? Rita nunca foi realmente hippie. Era responsável demais para relaxar muito. Podia fumar um pequeno baseado comigo, mas, de algum modo, seu passado bostoniano tradicional nunca desaparecia totalmente. Acho que Até é uma mesmo seu cultura, né? apartamento é uma Boston. cultura isso. Uhum. Até mesmo seu apartamento estava arrumado o tempo todo. Eu tinha uma sensação de estar seguro com Rita, como se ela não fosse me deixar cair muito fundo. Na primeira noite em que saímos, tivemos um ótimo jantar e depois fomos para o seu apartamento. Fiquei realmente bêbado e acho que perdi a consciência. De qualquer modo, acordei no sofá, coberto com uma colcha bonita e macia e com a cabeça sobre um travesseiro perfumado. E então me senti em casa. Em um porto seguro, sabe? Rita sabia tudo sobre cuidar de alcoólatras. Seu pai, um banqueiro, morrera da doença do alcoolismo. Acabei mudando-me para a casa de Rita algumas semanas depois e agi como um velhaco bem-sucedido enquanto pude, até perder tudo. Rita parou de se drogar depois dos nossos primeiros 6 meses juntos. Creio que achou melhor permanecer lúcida, porque eu era muito alienado. No meio disso tudo, nos casamos. Então, realmente fiquei assustada. Agora tinha outra responsabilidade e não fora muito responsável. Além disso, nessa época, estava perdendo todo o meu dinheiro. Simplesmente não conseguia mais cuidar das minhas finanças na situação em que me encontrava, bebendo o dia inteiro. Rita não sabia que as coisas estavam tão ruins, porque eu lhe dizia que estava indo para uma reunião de negócios de manhã, em vez disso saía em minha Mercedes, estacionava ao lado da praia e bebia. Finalmente, quando os negócios realmente despencaram, eu devia para todo mundo na cidade e não sabia o que fazer. Parti uma longa viagem pretendendo me matar em meu carro e fazer aquilo parecer um acidente. Mas Rita foi atrás de mim e me encontrou em um hotel barato. Todo o dinheiro havia acabado, mas ainda assim ela me levou para um hospital para tratamento do alcoolismo. É estranho, mas não fiquei grato. Fiquei com raiva, confuso, muito irritado e sem nenhum interesse sexual por ela durante o primeiro ano de sobriedade. Ainda não sei se conseguiremos superar isso, mas está melhorando um pouco com o passar do tempo. Agora vamos à explicação aqui, né? O que aconteceu aqui com esses dois? A atração de Bart por Rita. Quando no primeiro encontro Bart ficou bêbado e perdeu a consciência, Rita, garantindo que ele não sofreria, pareceu lhe prometer um descanso em sua corrida para a autodestruição. Por algum tempo, deu-lhe a impressão de que conseguiria protegê-lo da ruína causada por seu próprio vício, salvá-lo sutil e docemente. Essa atitude aparentemente protetora, na verdade, serviu para prolongar o tempo em que seu parceiro poderia manter seu vício sem sofrer consequências. Mas ao protegê-lo e confortá-lo, ela o ajudou a permanecer doente.
Um viciado não procura uma pessoa que o ajude a ficar bem, mas que lhe permita permanecer doente e em segurança. Gente, não, lê de novo. Lê de novo. Um Um vi- viciado, nossa, vou até. Peraí, que eu não tinha grifado isso aqui. Um viciado não procura uma pessoa que o ajude a ficar bem, mas que lhe permita permanecer doente e em segurança. Rita foi perfeita por um tempo, até Bart ficar tão doente que nem mesmo ela poderia desfazer o que ele fazia consigo. Quando Rita foi atrás dele e o levou para um hospital com um programa para alcoólatras, Bart começou a parar de beber e a se recuperar. Contudo, Rita havia ficado entre ele e seu vício. Deixara de representar seu costumeiro papel de confortá-lo e fazer tudo para dar certo. E ele ficou resistindo, e ele ficou ressentido com ela por essa suposta traição, e também por parecer tão forte quando ele se sentia tão fraco e desamparado. Independentemente do quanto estamos nos saindo mal, cada um de nós precisa sentir que tem o controle da própria vida. Isso aqui também é muito sério, né, mana? Olha isso. Independente do quanto estamos nos saindo mal, cada um de nós precisa sentir que tem o controle da própria vida. Quando alguém nos ajuda, muitas vezes nos ressentimos diante da aparente força e superioridade dessa pessoa. Além disso, é muito comum que um homem precise se sentir mais forte do que a parceira para ter atração sexual por ela. Nesse caso, a ajuda de Rita deu a Bart, que a ajuda que Rita deu a Bart, levando-o para o hospital, só deixou claro o quanto ele estava doente, e seu gesto muito protetor diminuiu, pelo menos por um tempo, a atração sexual dele por ela. Além desse aspecto emocional, também pode haver um fator fisiológico importante operando aqui, e que deve ser levado em conta. Quando um homem usa álcool e outras drogas, como Bart fez, e depois para, às vezes é preciso 1 ano ou mais para que a química de seu corpo se ajustar e ele reagir sexualmente de um modo normal, sem a presença da droga em seu organismo. Durante esse período de ajuste físico, o casal pode ter muita dificuldade em compreender e aceitar a falta de interesse ou a incapacidade dele de ter um bom desempenho sexual. O oposto também pode ocorrer. Um impulso sexual incomumente forte surge na pessoa recentemente limpa e sóbria, talvez devido a um desequilíbrio hormonal. Ou, novamente, o motivo pode ser mais psicológico. Como diz um homem jovem, abstinente de álcool e drogas há algumas semanas. Agora só fico doidão com o sexo. Portanto, o sexo pode substituir o uso de uma droga para aliviar a ansiedade típica da sobriedade recente. Ou seja, uma troca ali, né? Ele substitui um vício, talvez, por outro, né? A recuperação do vício e do convívio é um processo extremamente delicado e complexo para um casal. Não, é do covício, né? A recuperação do vício e do covício. E do covício, isso. É um processo extremamente delicado e complexo para um casal. Bart e Rita podem sobreviver a essa transição, embora originalmente tenham se unido porque as doenças de alcoolismo e coalcoolismo se atraíram. Mas, para terem sucesso como um casal na ausência do vício ativo, devem seguir caminhos separados por um tempo, cada qual concentrando em sua própria recuperação. Olhar para dentro e aceitar o que tanto tentaram evitar, amando-se e dançando um com o outro. Eita! Gente, o que acontece? A gente está falando de codependência afetiva. Mas nesse caso, ela trouxe uma codependência que envolve álcool. Qual que é o outro nome? É a codependência afetiva e a codependência alcoólatra? Tem outro nome. Tem os dois tipos. Eu acho que é esse nome mesmo. E aí, começa aqui falando
e eu acho interessante a gente frisar que o pai dela era alcoólatra. Então, a Rita tinha um pai que morreu por conta de alcoolismo e ela foi lá e se relacionou com um homem alcoólatra. E o que que ela fez? Qual foi o movimento dele? Ajudá-lo, né? O movimento dela. Então, ele estava lá bêbado, deitado no sofá, de repente ele acorda todo coberto, porque ela foi lá e cobriu ele e ele estava deitado no seu travesseiro perfumado. E aí, o que que ela estava fazendo? Ela estava reforçando ele a ficar no vício. Por quê? Ela sabia se relacionar, isso inconsciente, né? Mas ela sabia se relacionar somente dessa maneira. Ela não aprendeu a se relacionar com alguém sóbrio, né? Ela não teve ali uma referência paterna, né? De homem sóbrio. Seu pai era alcoólatra. Era o que era familiar, né, mana, pra Foi que ela, ela né? familiar. E aí, o que que ela fez? Ela se relacionou com esse homem. E aí vai falar da parte dele. Como que foi para ele? E igual eu falei, lê de novo, né? Eu achei muito importante essa frase. Um viciado não procura uma pessoa que o ajude a ficar bem, mas que lhe permita permanecer doente e em segurança. Então, às vezes, a gente vê essas mulheres desesperadas, às vezes até mães, né? Desesperadas porque tem um filho que alcoólatra. E aí, na tentativa desesperada de ajudar, e eu já presenciei casos assim, essa mãe vai, por exemplo, e dá dinheiro para ele comprar pinga, ou compra a pinga e vai lá e leva, que ai, aí ele fica mais calmo, né? Então, assim, é uma tentativa de ajudar, não, eu levo comida para ele. É uma tentativa ali de ajuda, mas que faz com que essa pessoa permaneça no vício. E o que essa pessoa quer é permanecer no vício. Então, ela vai se relacionar com alguém que ajude ela nisso. E aí ela vai achar quem? O codependente. Porque o codependente precisa de um dependente para ele atuar naquilo que lhe é familiar. Né? O codependente aprendeu a funcionar dessa maneira. E aqui o vício pode ser em qualquer coisa. No caso passado, foi comida. Era alguém que comia muito e engordou muito. Era uma compulsão. Nesse caso que a gente está lendo agora, era o álcool. Tem casos que é o videogame. Tem casos que é trabalho. E essa mulher vai se relacionar com esse homem indisponível. Porque o viciado é uma pessoa indisponível. Porque é algo familiar. Né? O que mais? Eu acho que nesse aqui não pode falar, mano. Eu achei, assim, incrível isso que ela falou. E que, assim, nós mulheres, nesse meio que a gente vive, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque muitas das vezes a gente quer ser mais forte que o nosso parceiro, a gente quer ter o controle, a gente acha que é a gente que sabe. E aí a gente tira o lugar do homem, sabe? De ser, às vezes, aquela figura masculina mesmo. A gente quer ser o macho também junto, para disputar ali tete a tete. As coisas estão assim, ficando muito loucas, muito bagunçadas. Né? A gente tá. Isso é A gente entra, sério, né, mano? E a gente entra pra falar isso. E a gente está vivendo, se eu posso ousar falar isso, a gente está vivendo uma epidemia disso. Se você for olhar à volta, né? Isso é reforçado todo dia. Todo dia, na televisão. Disso, as pessoas estão. A mídia hoje, assim, sabe? É uma coisa que está destruindo muitas relações que poderiam ser relações de sucesso, poderiam ser relações saudáveis, né? Poderiam dar certo, mas aí. O bonito é ser essa mulher, né? Essa mulher, como é que fala? Mulher maravilha. A gente, exatamente. O bonito é a guerreira, é a mulher maravilha, entendeu? É a mulher, né? Tipo, sou a mulher. Aí você ocupa um lugar que não é seu. Aí seus relacionamentos não dão certo e você nunca sabe por quê. Porque hoje a gente tem uma dificuldade muito grande, a mulher que eu tô falando, devido a todo esse conteúdo digital, muita informação, muita coisa, às vezes equivocada, que a gente, sem perceber, a gente vai entrando, que vai, né, por falta de informação, por falta de estudo, as mulheres, às vezes, com muita carência afetiva, né, com muita dificuldade afetiva, muitos padrões, muitas coisas que você vem trazendo lá da sua infância, e você não tem consciência disso, você vai entrando nisso.
Sem você perceber, você vai entrando. E aí você, tipo, assume um lugar que não é seu. Você quer ser o homem e a mulher da relação. Você quer ser os dois. Ou você quer ser maior, você quer ser melhor que o seu marido, que o seu namorado. Entendeu? Cara, a gente precisa se humilhar. Você tem falado muito disso, né, mana? A gente precisa se humildecer. A gente precisa descer e voltar para o nosso lugar. Deixar o nosso parceiro existir dentro da relação. Ele precisa existir, sabe? Com as Senão, escolhas dele, as inclusive. escolhas dele, do jeito que ele é, sabe? A gente tem necessidade de querer mudar a pessoa. Você quer mudar a pessoa. Gente, deixa ele ser, deixa ele ser, deixa ele existir. Entendeu? Deixa ele existir, usufrua do que ele está te oferecendo. Usufrua do que ele está te dando, do que ele está te oferecendo, do jeito que é, do jeito que está vindo, do jeito que está vindo. Abaixa a bola um pouco, sabe? Eu vou falar o português claro agora, né, mano? Puxão de orelha. Abaixa a bola, sabe? Humildeça um pouquinho, volta pro seu lugar, aquele lugar vulnerável, se permita, sabe? Se permita ser cuidada, se permita ser amada, se permita, aceite, né, mano? Concorde com o seu homem do jeito que ele é. Acho que tá faltando isso muito, a gente perdeu isso muito. E aí, qual que é o problema? Não, é isso. E qual que é o problema? Quando a gente não compreende isso e segue o fluxo do povão, né? A gente precisa ir contra o fluxo. Isso. Porque quando a gente segue, olha aqui, pode falar. Assim, a gente corre um sério risco de apanhar na rua, né, mano? Pelas feministas, assim, e essas pessoas muito radicais, sabe? Desinformadas, mas que ao mesmo tempo acham que são muito bem informadas, mas que na verdade são, né, equivocadas, talvez, alguma. Não vou entrar nessa questão, né? Porque não é o caso aqui. Mas a gente corre um sério risco, sim. Sabe, a gente tem sim recebido críticas, a gente tem sido confrontada, sim, né, mana? A gente tem sido confrontada a respeito, por causa desse ponto de vista, né, que a gente tem mostrado. Então, gente, mas é isso. A gente não vai, tipo, abrir mão, né, mana? E Olha, deixar de a mulher tem um funcionamento psíquico diferente do funcionamento do homem. O homem tem um funcionamento, a mulher tem um outro funcionamento. Então, olha o que ela fala. Não é eu, tá? É o livro, viu? Não me bate, gente, é o livro. Quando é muito comum que o homem precise se sentir mais forte do que sua parceira para ter relação sexual com ela. Olha que sério. Então, se é uma mulher... Como é que eu vou falar isso? Eu ia falar um negócio, mas eu acho que não pode. Que domina... Uma guerreira, uma heroína. Eu ia falar outra coisa, mas não vou falar não, eu acho que não pode. Ela domina, entendeu? Em todos os sentidos. Ela domina. Tá por cima. Entendeu, né? O que eu tô falando? Só ela. Entendi. Só. Entendi. E como que um homem, no caso seu parceiro, vai se sentir atraído por você se você quer sempre estar por cima? Entendeu? Gente, é muito simples. Quem entendeu, entendeu, né? São funcionamentos psíquicos. A gente está falando aqui de funcionamento psíquico, de psicologia, né? Cada um entendendo aí, né? Mas é isso, o homem tem um funcionamento, a mulher tem outro, e quando a gente quer passar desses limites, né? Não se permitir ir contra a sua própria natureza, muitas mulheres estão indo contra a sua própria configuração. A gente quer mudar a configuração natural das coisas. A gente quer mudar, literalmente, a configuração natural, a gente quer mudar a ordem, né, mana? Natural das coisas, sabe? E por que a gente faz isso? Tem um motivo. Necessidade de controle, né? E uma dor profunda ancestral. Fome de amor, né? A gente veio de uma história ancestral de muita dor, sofrimento, submissão, né? Tem toda uma história aí da repressão, né, feminina. Tem todo um histórico do sofrimento ancestral das mulheres da nossa família. E a gente precisa fazer o quê? Vingá-las? Gente, eu fiz uma constelação comigo, uma autoconstelação, onde
Eu pegava, eu coloquei os bonequinhos, a minha bonequinha, e é exatamente o que eu fiz na minha vida. Eu fui pra frente das mulheres, tipo assim, protegendo elas. E aí eu pus a ancestralidade feminina e os homens, né, da minha família. E eu protegendo elas e olhando, e eu sentia no corpo, né? Eu olhando para esses homens brava, tipo assim, vocês não vão mais fazer isso com elas. E eu na frente delas, assim, sabe? E elas tudo atrás de mim, cada uma virada lá do seu jeito. E eu, assim, na frente delas, olhando para esses homens. Vocês não vão mais. Gente, eu quase fui para esse mundo nervoso, sabe? Eu fiquei ali um tempo. E na constelação ficou claro. E é o que muitas de nós somos incentivadas a fazer. Elas, às vezes, a gente tem até um olhar assim, dessas mulheres, né? Por exemplo, a mãe, né? A avó, de expectativa que a gente se vingue mesmo. Tipo assim, você vai ceder? É um olhar de expectativa. E a gente sofre tanto, né? A gente vai olhando assim. Gente, é muito sofrimento. Meu A gente relacionamento sofre foi muito. ladeira abaixo. Eu tava destruindo o meu casamento nessa postura. Porque eu não tava deixando o Nathan existir, eu não deixava ele existir. Ele olhava pra mim e ele falava assim, Andressa, você tem muita raiva de mim, o que eu te fiz? Não era ele, né? Não era ele. Nunca foi, né, mano? Ele não existia. O que eu via era o quê? Um homem. E homens são inimigos. E eu preciso lutar contra ele. Eu preciso mostrar pra ele. Gente, era essa a minha postura. Eu preciso mostrar pra ele quem que manda aqui. Eu preciso mostrar que aqui não. Quantas vezes eu falei isso pra ele? Aqui não. Quantas vezes? Nossa, você vai falando assim, vai dando aquela sensação. Quanto mais a gente fala nisso, mano, mais eu vou tendo essa sensação do quanto é necessário a gente humildecer. O quanto é necessário a gente voltar para o nosso lugar. Mas isso, ao mesmo tempo, assim, não é uma tarefa fácil, né? Isso não é algo que a gente faz da noite para o dia. E como a gente já falou em tantas outras lives, à medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai encontrando tanta resistência também, né, mano? Tanto resistência interna como resistência externa. Porque a tendência, né, das pessoas, dos nossos familiares, da árvore genealógica mesmo, é puxar você de volta, sabe? Para aquele lugar, né? E você, além de todo o seu processo, você ainda ter que ir contra isso, contra essa resistência, né? Você ainda ter que lutar com essa resistência. Gente, não é um processo fácil, sabe? É muito difícil. Mas é um passinho de cada vez e quando você começa a ver os resultados, isso vai te dando força, né? Mana, e eu vivi isso esse final de semana. Exatamente isso que você tá falando. Você lembra semana passada, né? Do que nós... E essa resistência que você tá falando, por exemplo, eu tô aprendendo a deixar o Nathan ser o cabeça. Eu tô entregando pra ele. Você imagina! Esse final de semana, a gente tinha que decidir alguma coisa, um negócio em relação ao Lucas, se ele ia, se ele não ia e tal. Se fosse antes, eu ia decidir. E aí dele, se ele viesse falar, eu sou a mãe, decidi. O que eu fiz? Peguei meu telefone, amor, o que você acha? Gente, eu não. Gente, vocês não têm noção do que é isso pra mim. Amor, o que você acha assim, assim, assim? E ele falou algo que eu não ia fazer do jeito que ele falou, sabe? Eu não tava vendo muito problema e tal. Aí ele, não, eu acho melhor não, não sei o que. Eu falei, beleza. E segui o que era melhor que ele falou, sabe? Eu segui o que ele falou. Isso é submissão? Eu estou incentivando mulheradas sejam submissas. Não, não é. Mas eu deixei ele existir. Quero falar de uma outra coisa. Como a gente agora está trabalhando com a constelação familiar, né? Eu quero falar de uma coisa assim que também pega muito, né? Também pesa muito para a gente em todo esse processo de transformação, né? De mudança. Que a gente tende a ser leal, né, mana?
A nossa tendência é ser leal ao nosso clã. E quando você começa a fazer essas mudanças, quando você começa a, tipo, você vai contra, né? Você vai remando contra a corrente. Você vai remando contra, literalmente. E aí você começa, tipo, perceber comportamentos, talvez, é onde eu falo das resistências externas, que é como se você não tivesse o direito de mudar. É como se você estivesse sentenciada a ser aquela pessoa que você foi há 10, 15 anos atrás para sempre. Que você É o foi pertencimento. aquela. Você é como se você fosse sentenciada a ser aquela pessoa que você era uma semana atrás. Mas não, 15 anos, não, uma semana. Porque a gente muda muito de uma semana para outra. Nesse processo que a gente está vivendo, né, Andressa? A gente muda de uma semana para outra, de um dia para o outro. São insights, são chaves que viram, momentos assim, de repente, pá, virou, sabe? E aí você se pega sendo, tipo, né? Você não tem o direito, mas você, aquela pessoa lá, quem é você Você não vai para falar falar o que você está nada? falando? Quem é você para falar o que você está falando? Olha lá, olha, aí as pessoas olham lá, né, para as outras coisas, para os erros, para o passado. Então, você está sentenciada. Então, lutar contra isso também, vencer essa resistência também, caramba, é muito difícil. É muito difícil estar aqui, ó, tá a cara, né, para se colocar sua imagem, ser vista, entendeu? E as pessoas, tipo, né, quem é essa pessoa para falar o que tá falando? Aí eu, mano, você me permite uma coisa, mas eu vou responder. Eu vou responder. É uma pessoa que tá na pele viva. É uma pessoa que tá se tirando essa pele, essa identidade, trocando, mudando, dia após dia, minuto após minuto, sabe? Reconhecendo tudo que foi, não quero mudar nada, porque exatamente isso são para todas as pessoas. É o nosso passado, é os nossos erros, são as nossas escolhas que trazem a gente até onde a gente está. Ela é a nossa história. Isso foi isso que você falou para mim, lembra? É a sua história. Isso é a sua história, sabe? Então, às vezes, é doloroso a gente ouvir ou ver as coisas, mas a gente tem. E vencendo essas resistências faz parte do processo. E como a gente tinha combinado, ajudar as pessoas ao nosso propósito, ajudar essas mulheres ao nosso propósito, né? Esse é o nosso propósito. E à medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai transformando a gente também. Então, a gente não tem que esperar você estar pronta. Ah, eu tenho que me curar para poder, eu tenho que estar pronta. Não. A gente vai passando pelo processo e à medida que a gente vai passando pelo processo, a gente vai ajudando outras pessoas. Porque a gente só leva uma pessoa onde a gente já foi. A gente não pode ajudar ninguém se a gente não sabe daquilo que você está falando. A gente sabe, né, mano? A gente está aprendendo, está lutando, está estudando, e é justamente esse o nosso propósito aqui. Vou fechar aspas, falei demais. Mas é isso, a gente está falando de um processo que a gente tem vivido, né? A gente está vivendo junto, né? Toda essa transformação. E essa resistência a gente vai encontrar tanto interna quanto externa, porque a gente tem uma consciência arcaica, né? Que essas vivências, essas dores do nosso pessoas, todas essas pessoas que se proporem a passar por essa transformação, para olhar para isso aqui, vai passar por isso. Porque essa consciência arcaica existe, né? Ela tá aqui no campo. E aí ela vai nos influenciar. Então, por exemplo, Andressa, você vai deixar ele tomar a decisão e aquilo vai ficar. Como assim, Andressa? Olha pra gente, olha o que a gente já sofreu. Isso. Olha as injustiças que a gente já sofreu. Olha a submissão que a gente. Olha a humilhação que nós mulheres aqui do seu clã, do seu sangue, viveu. Pra você deixar o colega aí decidir as coisas. Então a resistência, ela é braba dentro da gente. E ela pesa, ela fala, pesa. E aí a consciência pessoal, que é egoísta, quer ceder
a essa pressão para ficar inocente e garantir o pertencimento, que eu tenho falado nos meus stories. Para que eu possa pertencer a esse clã, eu preciso ser assim. No meu caso, ser leal. Defendê-las. Em outros casos, submissa, cuidar. E é romper com isso e falar, eu vou existir e o outro também. É difícil. Cada um no seu lugar. Porque a gente vai ter que olhar, sentir o olhar dentro, às vezes é dentro, não é nem tão fora, fora também, mas aquela memória, né? A consciência arcaica dentro da gente, olhando pra gente assim, ó. Você vai ser excluída, viu? E o nosso maior medo inconsciente é ser excluído e não pertencer aos grupos. Principalmente esse do nosso clã familiar. A gente quer ser leal para pertencer. E aí a gente pensar, o que o meu clã espera de mim? E que eu estou cedendo para poder pertencer. Eu vou fazer uma live sobre pertencimento. Eu quero destrinchar, porque vai ficar claro. Eu acho que a gente pode fazer uma live sobre pertencimento, lealdade, as ordens do amor, sabe? Isso é muito importante mesmo, Ana. Muito importante. Já que a gente está tratando disso, né? Seria muito importante. Até porque para esclarecer um pouco, né? Às vezes as pessoas entenderem um pouco mais sobre a constelação, né? Como ela influencia, né? Assim, como entender isso influencia. Exatamente. Gente, como ela influencia. Que assunto profundo! Muito assunto, gente. Semana que vem não. A gente vai dar uma acelerada nos estudos desse livro pra gente terminar ele. Então, a gente vai falando, pode ser que eu faça um post bem antes, bem assim, quase começando, mas as lives ficam salvas, tá? Porque a gente precisa terminar esse livro, porque nós temos dois projetos no final. Então, a gente vai fazer o capítulo 7, né? A Bela e a Fera. Nessa semana, né, gente? O 7 e o 8, pelo menos, né? Porque faltam 5 capítulos, tá? Mas vai ficar salvo, a gente vai conversando. A gente avisa, a gente coloca um stories lá avisando o horário certinho e o dia, né, mano? Isso. Bora! Mana, salva aí esse negócio. Salva a nossa live, porque bom. É ouro. Tá bom, mana. Gente, muito obrigada pela participação, pela presença, pelos coraçõezinhos. Muito obrigada. Obrigada, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Fiquem atentos. O bate-papo das manas vai continuar toda terça, mas a gente vai fazer algumas lives antes pra gente acelerar, tá? Porque tem assunto assim que não acaba mais. Tá bom? Boa semana, gente. Um abraço. Beijo.